Amados, quero falar sobre alguns aspectos, mas antes eu quero falar sobre um aspecto que eu acho que todos enfrentam também. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele sabe que todos os medos que sentimos e com os quais nós lidamos, Ele não nos deu um espírito de medo, no sentido de que nós não vivemos com medo ou no medo. Ele nos deu vitória. Mas existem certos medos que às vezes nos afligem, certo? Às vezes tem alguns momentos em que vem um sentimento. Isso porque sentimos medo, Ele sabe desses medos. O Senhor Jesus viveu, diz que viveu tudo as nossas experiências que nós vivemos, Ele viveu também. Ele nos ensina, o que Ele nos ensina, na verdade, é que nós devemos andar acima desses medos nos quais nós podemos viver. Isso não quer dizer que, apesar de andarmos acima deles, nunca vamos ter uma nova experiência nesse sentido. Mas também não quer dizer que é falta de fé, ou falta de credulidade. Os medos são as circunstâncias que estão diante de nós e a gente sente um certo temor, um certo medo. E isso não é nada mais do que você ser humano. Lugares altos, todos querem galgar, não é? Mas são nesses lugares altos onde mais nós encontramos essa dificuldade, às vezes, os medos. Porque é onde as circunstâncias, ou então as provações, os momentos, eles nos trazem esse enfrentamento dos nossos medos. São desafios. Portanto, não é uma falta de fé, não é falta de credulidade, é simplesmente ser humano. Portanto, a questão não é não ter medo, mas é vencê-lo, vencer esse medo. E muitas vezes o medo, inclusive, é uma medida de segurança, de proteção para nós. O medo de altura nos faz tomar distância dela para que a gente não precipite. Certos medos, eles são exatamente esse limite para que a gente não os ultrapasse, para que não nos aconteça alguma coisa. São limites, são mecanismos de segurança humano. Mas também existem alguns medos que são exagerados. São medos que querem nos destruir. Medos, inclusive, de andar com Deus. Tem gente com medo de andar com Deus. Tem gente que tem medo de ter relacionamento com Deus. Falar com Ele. Esses são diabólicos. Existem medos de enfrentar a nossa realidade. Esses também destroem. Medo de enfrentar uma realidade. Quero apenas citar um exemplo, tá, de medo superado. Vocês lembram de Pedro andando sobre as águas? Às vezes a gente sempre vê Pedro como um homem corajoso, né? E ele era. Mas no barco fora ele tinha outros. Diz que era uma tempestade, eram ventos, eram ondas. Quando Jesus vem, é aquele tumulto inicial de quem ele é. Você acha que Pedro não tinha medo? Mas ele fala uma coisa, ele diz, se tu és Jesus, então me deixa chegar até você. Ele diz, vem Pedro. Imagina, ele tremendo, colocando aquele pezão para fora da água, assim, né? Será que vai ou não vai? Mas ele levanta com coragem, porque o foco dele estava em Jesus. Ele venceu o medo todo. E é isso que é o desafio. E quando a gente anda no nosso caminhar, no nosso dia a dia, existem algumas coisas que nos acontecem. Existem marcas que ficam, manchas que ficam, cicatrizes que ficam no nosso caminhar.
Enfrentamos durante a nossa vida, né, os enfrentamentos durante a nossa vida, eles deixam essas marcas, essas cicatrizes. Às vezes, essas marcas, elas nos fazem ter limites, nos levam à limitação. E assim eu quero ler com você o texto do Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22 até o 31. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 31. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. No final da minha leitura, diz que Jacó, agora Israel, saiu dessa luta com Deus mancando. Nos versículos anteriores, se você pegar desde o versículo 1 e depois também o capítulo 33, você vendo toda o desfecho, da onde começou, foi quando Jacó recebeu o chamado de Deus, disse: vá para casa. E Jacó se levantou então e fez um plano para ir para a casa prometida, para a terra dos seus pais. Mas por que ele começou a tramar alguma coisa? Porque ele começou a planejar a sua volta, não é tramar. Ele começou a planejar a sua volta. Porque nas terras vivia quem? Esaú, o irmão. O irmão que ele tinha enganado. Ele tinha tirado a primogenitura. Ele enganou seu próprio pai. E conforme nós podemos ler, versículo 7, se você for no 32, 7 diz assim: então Jacó teve medo e ficou angustiado. E aí o seu plano. No versículo 11, ele diz: 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Jacó teve medo, mas ele atendeu ao chamado de Deus, voltar para casa. E então ele planejou, ele dividiu aquele seu povo em 2 grupos. Depois enviou primeiro uma turma, depois outra, e foi levando presentes para o seu irmão para tentar acalmar o coração do seu irmão. Jacó, portanto, tinha medo. E todo esse planejamento era para um reencontro com o irmão. A decisão estava tomada. Em primeiro lugar, obedecer a Deus. Em segundo lugar, retornar. E buscar por reconciliação. Quero chamar a atenção num aspecto. Lembra que nós lemos? Ele foi com os seus 11 filhos. Na época, José era o mais novo dos filhos de Jacó. Vocês lembram, 2 semanas atrás, eu trouxe uma palavra, nós estávamos falando de José. Da reconciliação, de alguns
domingos atrás falando dele. Quem ele era, como ele era. E José vivenciou esses momentos da reconciliação do pai com o seu irmão. Amados, nós precisamos deixar exemplos bons. Isso que nos ensina essa parte. Mas, continuando, nós podemos aprender a caminhar esse caminho do conserto. E precisamos da restauração, do perdão, da humildade. E toda vez que nós tomarmos esse caminho, e nós decidirmos esse caminho, Deus vai nos presentear, Deus vai nos surpreender. Sempre confere favor aos que se humilham, que reconhecem a sua fraqueza. Todas as vezes que nós desistimos de nós mesmos, que descemos do nosso lugar de orgulho, de soberba, que decidimos pedir perdão e perdoar, nós convertermos ao coração dos pais, ou os filhos se converterem ao coração dos pais, e o coração dos pais aos filhos, nós vamos encontrar a bênção de Deus. E foi nesse caminho que Jacó encontrou alguém com quem lutar. Alguém que Jacó discerniu como sendo Deus. Eu vi Deus face a face. A palavra diz, um homem lutou com ele. No caminho da restauração, além de encontrar presentes de Deus, nós podemos construir um legado para abençoar as próximas gerações. Você veja a extensão disso. Vocês lembram da história de José? Com o exemplo do pai dele, com tudo que ele passou com a rejeição dos seus irmãos. Mas quando ele esteve no auge, quando eles necessitaram, ele não os reprimiu, ele simplesmente os recebeu. Ele os perdoou. Eles estavam com medo, ele disse, não tenho medo. Deus tinha um propósito com a minha vida. E vocês estão perdoados. E há uma reconciliação. E ali aquele povo cresce. Aquele, o povo de Israel se forma. Anos depois, mesmo debaixo de escravidão, eles são libertos. E são milhões de pessoas. Uau! Por gerações, você pode levar bênção a gerações, de acordo com a tua postura, teu andar, teu caminhar. E observe que hoje, mais do que nunca, nós precisamos desses exemplos. E nós precisamos, começando em nós, sermos exemplos. Porque na atualidade, e falo não de não cristãos, estou falando da igreja, estão trilhando o caminho do orgulho, da soberba, da agressão, da opinião própria, do politicamente correto, ou do sempre estar certo. Inclusive ensinado e doutrinado em igreja, como nós ouvimos na semana passada muito claramente. Mas sabe de uma coisa? Sempre que você colocar a tua expectativa no homem, ou em si mesmo, você vai acabar mal. Pessoas são usadas por Deus, isso é certo, mas a nossa expectativa precisa estar em Deus. Você pode chegar à igreja, família cristã, e dizer, puxa, mas eu gostei muito, porque o pastor Wolf, porque o pastor Francisco, eles trazem as palavras, e é tão intenso, eles são intensos naquilo, mas enquanto a tua expectativa estiver em nós, você vai se frustrar. Mas se você focar em Cristo, desse Senhor, desse homem, Jesus Cristo, que nós anunciamos, o foco tem que estar lá, você vai ser vitorioso. Nós queremos ser exemplo, certo, pastor Francisco? Mas o foco seu tem que estar em Cristo Jesus, como Pedro colocou seu foco em Jesus. Por isso ele andou por sobre a água, apesar do medo e das circunstâncias dele. Você quer andar sobre as águas? Foque-se em Cristo. Não em pessoas, nem em si mesmo. O amor ensinado por Jesus está acima de qualquer diferença.
E esse amor faz com que você pegue o telefone, escreva uma carta, um e-mail, mande um WhatsApp para uma pessoa com quem havia um relacionamento quebrado e busca pela restauração. Porque é por Jesus, por Deus, que é o próprio amor que nós fazemos isso. Foi nesse caminho que Jacó encontrou lutas, com as circunstâncias, com inimigos pelo caminho, com seus medos e finalmente com Deus. E podemos descrever, inclusive, que a luta era entre a sua velha natureza e a nova. A luta de Jacó era entre o velho Jacó e o novo Jacó, ou Israel. A sua velha natureza com a nova, a partir do momento em que ele tomou a decisão da reconciliação. E essas lutas todos nós temos. E Paulo, o apóstolo de Cristo, descreve assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Uma luta, né, de Paulo com o seu velho eu, com o seu velho personagem. Essa luta continua ali. Eu quero fazer o bem, mas não o faço, porque o velho Paulo ainda estava em ação. Ainda não faço bem porque o velho Wolfgang ainda tem a sua parte. E o desafio é exatamente entregar tudo. E nós vemos nessa luta, eu entendi assim, entendo assim, que Deus queria dominar Jacó por completo, mas não conseguia. Então ele feriu a coxa. Deu um tchum nele. E ele se machucou, começou a mancar, começou a doer. E assim também nós não nos deixamos dominar completamente. Ainda há algo em nós que não se deixa entregar completamente. Essa luta nós vamos ter. Essa luta nós vamos continuar lutando. São as nossas verdades, as nossas opiniões, o nosso orgulho, os nossos sonhos egoístas. E nós não queremos entregar algumas coisas. E assim como Jacó, Deus deixa a sua marca. Não para nos oprimir, mas para que lembremos que ainda precisamos dele. Que ainda precisamos entregar algo de nós para ele. Talvez um espinho na carne, como foi o caso de Pedro. Algumas vezes Deus nos deixa mancando e um espinho para nós não nos perder dele. O espinho não é para te atormentar. É para que você se lembre dele e que ainda há algo que você precisa entregar. Talvez, que nem acabei de falar, é para que a gente não se perca dele. Às vezes até o crescimento é adiado, porque se crescermos antes do tempo, correremos o risco de nos afastar de Deus. Algumas vezes não alcançamos certos desejos ou sonhos, porque se os alcançarmos, o nosso coração pode se perder dele, de Deus. Portanto, eu entendo que marcas, cicatrizes, manchas deixadas em nós estão ali porque Deus me ama, não porque Ele é contra mim. E para entendermos que a sua graça nos basta. Sabem, quando perdemos as nossas falsas seguranças, fraquezas, o poder de Deus é que pode se tornar operante em nós. Quando nós nos entregamos, quando nós entendemos que o meu ponto de segurança eu entrego para Deus também, Ele pode começar a operar em mim. Enquanto eu não fizer isso, Ele não vai poder operar em mim. Jacó queria a bênção. Foi abençoado. E Jacó agora coloca em um momento que se apresenta e decide falar a verdade. Porque chega um momento em que Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? E nós sabemos o significado de Jacó, não sabemos? Enganador, mentiroso.
E esse momento em que Deus pergunta para ele, Jacó, qual é o teu nome? Ele não hesita. Ele se rende. E ele diz assim, meu nome é Jacó. Meu nome é mentiroso, enganador. Esse sou eu. Jacó decide não mentir, não enganar mais. Quando nós estamos na presença de Deus, não conseguimos mais enganar, mentir. Porque os olhos fitos de Deus em nós produzem em nós algo que nos leva a falar a verdade. Traz transparência. Nós podemos enganar pessoas através dos nossos atos, através do nosso falar bonito, dos nossos abraços, do nosso cantar, dançar. Nós podemos representar a alegria, mas nós não podemos enganar Deus. E esse Deus que tudo sabe, que é o Todo-Poderoso, acabamos de cantar. Mas ele, sabendo tudo, pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Ele sabia. Mas ele queria saber se Jacó sabia qual era a sua realidade. E talvez essa seja a pergunta do Espírito Santo também a você e a mim hoje. Para mim, ele já me perguntou. Qual o seu nome? Quem é você? Talvez a gente precise de muita coragem e humildade. Talvez nós tenhamos que admitir e dizer que, Deus, eu sou uma fraude. Que, na verdade, Pai, eu só quero as tuas bênçãos. Eu quero saber o que eu posso lucrar em estar aqui. Eu gostaria de aparecer, ter prestígio. E alguns terão que admitir que a sua fé se foi. Não tenho mais nada, estou triste, estou frustrado. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? E sabe, a única coisa que Deus quer é saber como nós estamos. O que nós sentimos. E Ele deseja que nós sejamos sinceros com Ele nesse momento. A resposta de Deus para esse homem sincero e humilde foi o quê? Deus fala para ele, o seu nome não será mais enganador e mentiroso. Mas sim, a partir de agora, o seu nome será Israel. E sabe o que significa? Príncipe de Deus. Uau, que transformação. De um enganador mentiroso para um nome chamado Príncipe de Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Você enfrentou seus medos. Você lutou e venceu. Jacó, a partir desse momento, assim como nós, não vamos mais ser lembrados do nosso passado, mas sim daquilo pelo que Deus faria e faz em nossas vidas, a partir desse momento. E assim Deus faz conosco. Não somos alcoólatras, drogados, adúlteros, enganadores, mentirosos, falidos. Nós somos libertos, fiéis, íntegros, vitoriosos, prósperos, porque fomos sinceros diante de Deus. Confessamos as nossas fraquezas, a nossa soberba, os nossos defeitos. Confessamos o nosso antigo nome. Fomos transformados por Deus, porque lutamos com Ele e vencemos. E isso acontece no caminho da reconciliação, que temos um verdadeiro encontro com Deus. Foi no momento do toque em Jacó e que ele foi abençoado. Às vezes nós não temos nenhuma evidência, claro, o material da bênção, porque a verdadeira bênção é estar na presença do Senhor.
É termos o nosso nome escrito no livro da vida. A verdadeira bênção é a transformação de dentro para fora. Um novo nome. Príncipe de Deus. Israel. Sim, agora Israel, mas mancando. Talvez esse era o questionamento das outras pessoas. Imagino que a resposta de Jacó seria sim. Mas esta condição de agora não me deixa esquecer de quem eu fui. Me ajuda a lembrar que tudo o que sou vem do Senhor. Que a bênção que hoje está sobre mim vem do Senhor. A gente às vezes imagina, quando eu vejo essa situação, agora um novo nome, saio todo alegre, todo... Não, mas ele tinha uma limitação. Mas ele encarou isso como um sinal de que ele foi tocado sim pelo próprio Deus. Isso me lembra de quem eu fui, mas de quem eu sou agora em Deus, em Cristo Jesus. Talvez você tenha alguma marca que você gostaria que não estivesse aí. Mas talvez justamente elas é que nos fazem os vencedores. Vencer a altivez, a soberba, a ganância, a mentira. São elas que nos lembram de que dependemos dele, de que nada somos sem ele. Sei que não seremos perfeitos, sempre haverá algo a ser corrigido e mudado. Mas a graça de Deus basta para que nos transformemos em verdadeiros homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu creio que nós devemos até desconfiar de quem não tem marcas de sua caminhada. Talvez você mesmo tenha se esquecido das suas marcas, tenha se acostumado a tanto que não se lembra mais quem era e em quem Deus te transformou. Quando não choramos mais diante do Senhor, quando tudo parece perfeito e maravilhoso demais, nós precisamos desconfiar do nosso relacionamento com Deus. E isso pode indicar que você precisa de um novo encontro com Ele. Sabe de mais uma coisa? Não basta ir, mas nós precisamos ir com Deus. E houve um episódio no êxodo do povo de Deus do Egito, no deserto, em que Deus iria começar tudo de novo. Ou então ele prometeu que colocaria então um anjo que fosse adiante do povo. E Moisés diz, se tu não fores, eu não arredo o pé daqui. Jacó falou para Deus, eu não te largo enquanto não for abençoado. Enquanto a tua presença não for real na minha vida, no meu caminhar, eu não saio deste lugar. E Moisés fez a mesma coisa, e Deus então disse, então eu irei. Por isso não basta ir. Eu tenho um chamado, mas você precisa ir com Deus nesse teu chamado. Porque a vitória ou o sucesso, se não é no caminho que Deus nos chamou para ser usado. O que é isso tudo? Mas se nós estamos no caminho do Senhor, no chamado dEle, com Ele, aí sim nós somos vitoriosos. E o meu desejo é que a nossa postura seja sempre de homens e mulheres que reconhecem as suas marcas, manchas, cicatrizes, como momentos de transformação. Homens e mulheres que reconhecem que precisam de um encontro com o Senhor, porque só Ele muda a nossa identidade. E Ele restaura as nossas vidas. Eu não sei o quanto essa palavra vai te incomodar, vai mexer com você, na tua meditação. Mas eu queria convidar você a se colocar em pé, fechar os olhos por um instante e tentar lembrar de algum momento do encontro com Deus. Um momento em que Ele deixou uma marca. Que talvez você já tenha até esquecido, tenha se acostumado demais com ela. Mas aí, o Espírito Santo vai te lembrar.
E você vai poder dizer glória a Deus, porque eu fui transformado. Existem marcas que talvez você tenha esquecido tanto, talvez não sejam lembrados. Então peça a Deus que você possa ter um novo encontro com Ele, para essa transformação. O seu caminhar tem que ser com Ele. O teu ir, o teu ministério tem que ser com Ele, não sozinho.